meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e hoje eu escolhi aqui esse tema sobre espécies invasoras no nosso território brasileiro. E é algo muito preocupante e tem todo jeitão aí dos nossos vestibulares, dá uma questão envolvendo geografia, biologia, naquela linha bem interdisciplinar. Então vamos lá para esse tema que é interessante. Eu postei essa matéria no Facebook no dia 26 de agosto. Uma sugestão, agora tem muito material para ser lido sobre esse assunto. Aqui é só uma dica. Esta é a matéria que eu estou sugerindo para vocês, publicada no portal G1 no dia 25/8. Então temos aqui, ó, terceiro peixe invasor é capturado em Fernando de Noronha em menos de um mês. Trata-se do peixe-leão ou lion fish. Não foi a primeira vez que isto aconteceu, mas o que está chamando a atenção foi o número: 3 peixes em menos de um mês. 3 peixes adultos. Esse peixe tem uma capacidade enorme de reprodução. Então, a coisa torna-se muito preocupante mesmo. Provavelmente, até concluirmos a gravação e edição, já deve ter alguma matéria falando de um quarto peixe encontrado, visto que acendeu aí um alerta vermelho, um alerta máximo com relação a essa espécie invasora. Ó, temos aqui, ó, esse é o peixe-leão, um peixe originário da Ásia. Ali temos parte Oceano Índico, parte Oceano Pacífico. No Atlântico, esse peixe não tem predador. Ele é um peixe extremamente peçonhento, venenoso, carnívoro e sem predadores. Ele e a sua grande capacidade de reprodução, que eu já disse, ele consegue eliminar rapidamente boa parte das espécies nativas. Nos lugares onde esse peixe apareceu, praticamente a retirada dele é impossível. Sim, ele tem a capacidade de infestar completamente os lugares e destruir a vida local. Vamos dar uma olhada nessa matéria do jornal Deutsche Welle. Peixe tropical venenoso se alastra pelo Mediterrâneo. É uma matéria de 2016. Sim, é o mesmo peixe, é o peixe-leão. Não tendo predador e com uma capacidade imensa de reprodução, ele acaba com as espécies, né, locais e promove um incrível desequilíbrio da vida nesses ecossistemas. Já infesta o Mediterrâneo, já infesta o Caribe. Fora, né, a sua capacidade de infestação, nós temos que lembrar que o peixe-leão ele possui um veneno muito forte, né, ferrões tóxicos. Uma picada pode provocar, além de dor extrema, vômitos, parada respiratória, ou até mesmo ser fatal para humanos. O valor gastronômico ele é reduzido. O preparo desse peixe é muito difícil. Separar esses espinhos, algumas glândulas que produzem os venenos liberados pelos espinhos, isso é muito difícil. Né? O trato, né? O preparo dessa carne, embora uma carne apreciada, mas é algo que poucos dominam, é uma técnica que poucos dominam. Né? E hoje se tornou tão importante que a própria Administração Oceânica, né, e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, a conceituada NOAA, ela acompanha, né, acompanha o movimento das marés ou eventualmente fenômenos climáticos para ver se isso também colabora com a circulação dessa espécie, uma espécie que era endêmica, uma espécie que era própria lá do Índico e do Pacífico, né? E que agora está sendo encontrada em tantos lugares. E aí fica a dúvida, como esse peixe chegou, por exemplo, no Mediterrâneo? Uma hipótese, talvez água utilizada como lastro de navios. O navio, um cargueiro, né, quando
descarregado, ele utiliza água para dar lastro, para, quer dizer, afundar, digamos assim, o navio, para ele poder ter um maior desempenho na sua movimentação. E de tempos em tempos o navio troca essa água de lastro. E passando ali pelo canal de Suez, talvez ali numa dessas trocas o peixe pode ter chegado ali. Ou simplesmente aquaristas talvez irresponsáveis ou desconhecendo o fato, puderam, talvez desistiram do hobby e esses peixes foram simplesmente lançados no Mediterrâneo. No Caribe, uma outra hipótese, além de aquaristas irresponsáveis ou também, como eu já disse, desconhecendo a problemática, o que acontece é que na Flórida existem muitos distribuidores de peixes ornamentais. Então, eles adquirem esses peixes em grande quantidade de vários cantos do mundo e, a partir dali, esses peixes são distribuídos para importadoras, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Como nós temos aqui um mercado muito pequeno, dificilmente um importador consegue trazer do local. Né? Então, os nossos importadores, eles trazem, sobretudo da Flórida. Né? Ali estão os maiores, né, comercializadores, os centros de comercialização de peixes ornamentais marinhos, sobretudo marinhos. E o que pode ter acontecido? Os animais, porventura, podem ter escapado, né, desses distribuidores, que obviamente usam a água do mar, a água do mar circula pelos tanques e volta para o mar, ou também uma tempestade, um furacão, como estamos vendo agora, situação muito grave lá, mais uma vez em Nova Orleans, né? A chegada do Aida, desse furacão que atingiu Nova Orleans no nível 4. Lembrando que o Katrina, 16 anos, chegou, quando tocou no solo, estava no nível 3. Bom, mas estamos falando de ventos acima de 200 km por hora. E um distribuidor pode ter sido destruído e os peixes simplesmente escaparam e foram para o litoral da Flórida. Automaticamente o Caribe está ali. E nós achávamos que isso não ia acontecer, que esses peixes não viriam para cá. Né? Mas, espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Os peixes estão aí. Ó, temos aqui um cartaz de uma fundação, né? Projeto Conservação Recifal. Aqui, ó, os perigos do peixe-leão. 18 espinhos, peçonhentos, maturidade em um ano ele já está apto para reprodução, 2 milhões de ovos fecundados por ano, né? Originalmente do Indo-Pacífico, espalhou-se pelo Caribe, né? Não está aqui, mas espalhou-se pelo Mediterrâneo, como a própria matéria mostra. Pode chegar ao Brasil ou já chegou, né? Já chegou, destrói a biodiversidade local, né? Invadida, diminui a quantidade de recursos pesqueiros, acidentes a banhistas, pescadores, pois ele vem preso nas redes, né? Predadores brasileiros não o reconhecem como presa. Quer dizer, é um alerta, né, que a própria fundação está tentando popularizar. A ideia é capturar, a ideia é eliminar esse peixe o quanto antes, porque com essa capacidade reprodutiva, em pouco tempo, né, a infestação é certa. Nós achávamos que esse peixe não chegaria no nosso litoral. Quando essa imagem em 2016 circulou, ó, peixe-leão é encontrado em Arraial do Cabo, né, litoral norte do Rio de Janeiro, região dos lagos, nós achávamos que não foi nada além de um acidente, um descuido, algum aquarista lançou o peixe e aí o peixe cresceu, está num tamanho considerável aí. Só que hoje a gente já não tem mais essa certeza. Nós acreditávamos que a própria foz do Amazonas serviria como uma barreira. Por quê? Porque como esse peixe ele se alimenta de pequenos peixes, principalmente peixes que vivem em barreiras e corais, ele não vive em águas profundas. Né? Os corais são típicos de águas mais rasas, dependem da luz forte do sol e etc. Então esse peixe viria
acompanhando o litoral, né? Ele está em recifes e corais em torno do Caribe, nas ilhas caribenhas, e viria pelo litoral. E aí encontraria a Foz do Amazonas, que tem uma descarga imensa de água doce, o que acaba criando um pH que é impróprio para esse tipo de peixe, né? E então serviria como uma barreira natural. Mas parece que essa barreira natural aí não está adiantando, tem algo mais complicado aí acontecendo. Ou como muitos dizem, né? Esquece, você não controla a natureza. Você acha que controla, você acha que a compreende, mas ela nos surpreende, ela dá o seu jeito. Bom, com relação a aquaristas irresponsáveis ou que desconhecem o tema, olha aqui, ó, anúncio de uma loja bem conceituada. Temos aqui, ó, ela está no mercado desde 1991, então não é pouca coisa, né? E o peixe está à venda. Tá? Nada contra, eu borrei de propósito aí o nome da loja e contatos, mas você encontra o peixe-leão à venda no Brasil. E os importadores, eles têm, não há nenhuma restrição atualmente por parte do IBAMA com relação a essa importação. Não sei se agora o IBAMA vai rever essa permissão. Mas o peixe é facilmente encontrado em lojas especializadas em aquarismo marinho, e aqui pela Grande São Paulo nós vamos encontrar várias delas. E aproveitando o tema espécies invasoras, eu vou só comentar mais algumas. Por exemplo, aqui, olha que coisa linda, maravilhosa, o coral-sol, o sun coral. Ele é um coral que vem se espalhando por todo o nosso litoral. Você encontra basicamente de Sergipe até Santa Catarina. Os corais, chamados corais duros, né, que eles têm um esqueleto, eles crescem numa velocidade muito lenta, mas esse não. É uma verdadeira praga. Ele não só consome uma quantidade muito grande de alimentos, dificultando, óbvio, a vida dos demais corais, e ele é extremamente agressivo. Os corais, eles são capazes de uma verdadeira guerra tóxica, né? Através desses tentáculos, não sei se a biologia permite chamar assim, mas é através desses que eu vejo aqui como tentáculos, eles esticam, sobretudo à noite, tá? E literalmente matam, destroem uma guerra química, entre aspas, derretem corais próximos. E a dificuldade é como retirar esse coral. Há né, uma estimativa de que esse coral chegou em, incrustado em navios cargueiros da Ásia também, e alguns fragmentos foram caindo, e um fragmento de um coral duro pode dar início a um outro coral duro. A reprodução de coral duro é algo muito fácil, é simplesmente quebrar um pedaço e esse pedaço ser encaixado numa base, numa rocha, e a partir dali você tem um novo coral. Então, quando você tenta retirar esse, na verdade você está criando uma infinidade de novas mudas de corais. Outra espécie invasora muito preocupante aqui no Brasil, o caramujo gigante africano. Ele foi trazido para o Brasil no final dos anos 80, início dos anos 90, como uma alternativa. Os chamados helicicultores, aqueles que cultivam, criam o caramujo, os helicicultores viam nesse caramujo uma alternativa ao escargot. O escargot tem uma carne muito apreciada, não obviamente nas mesas brasileiras, mas europeias, americanas. Porém, a criação do escargot é muito difícil. É um animal muito sensível. O caramujo gigante africano é exatamente o contrário. E ele fica enorme, ele chega a ter mais de 10 centímetros, uma reprodução muito rápida, né? E também não temos predador, e alguns poucos predadores existem no Brasil, mas não na quantidade proporcional à velocidade que ele cresce. Né? E hoje praticamente a nossa faixa sudeste, litoral sudeste, está repleta, invadida com essa espécie. Mais uma espécie aqui invasora, o mexilhão dourado.
que também acreditamos que veio incrustado em embarcações ou em água de lastro, não tem potencial gastronômico. Já o caramujo gigante aí, africano até tem, mas desde que o animal seja criado nas condições mais regradas possível, né? O que não tem, né? Então não dá para consumir esse encontrado na natureza. Já o mexilhão dourado é zero de potencial gastronômico. E para piorar as coisas, ele também vive em água doce. Mexilhão dourado já foi encontrado em turbinas em nossas hidrelétricas. Ele é capaz de subir o curso de um rio, do mar, subir o curso de um rio e incrustar em turbina de hidrelétrica, reduzindo a vida útil ou aumentando a necessidade de limpeza. Portanto, manutenção, tem que interromper a turbina. E também nas hélices dos barcos, no próprio casco das embarcações, então o prejuízo econômico é muito grande. E como um bivalve filtrador, ele torna a água muito pobre. E essa água muito pobre vai retirando, né, muitos nutrientes, a água estando muito pobre em alimentos, vai impactar em outras espécies. E a última espécie invasora, para encerrar essa lista, embora daria para continuar aqui com muitas outras, é o javali. O javali é originário da Europa e ele foi levado originalmente para o Uruguai e para a Argentina, é coisa da década de 80, a chamada carne de caça, uma carne muito forte, né? E acabou migrando, escapando lá de criadouros. Esses animais migraram, esses animais entraram aqui para o Brasil pela fronteira Brasil-Uruguai. E em alguns casos houve até algo proposital. Então você traz o javali para cruzar aqui com os nossos suínos, né, domésticos e assim teríamos o java-porco. Tá? E existe a criação desse animal. Porém, muitos escaparam e hoje se reproduzem de forma selvagem, também sem os predadores. Um animal adulto, ele é capaz de destruir 100 pés de milho, a estimativa é essa, né? 100 pés de milho por dia. Eles chegam a andar em bandos, né? São as chamadas varas de mais de 100 animais. Inclusive, muito perigoso o contato humano com esses animais. E aí tem uma polêmica em torno, né, de uma autorização do IBAMA dada, né, para realizar o manejo, né, sacrificar esses animais e que eles estariam sendo usados como caça esportiva, ou a desculpa de abater o javali abre, né, abre uma brecha para abater outros animais e aí a fiscalização fica ainda mais complicada. Né? É assim, é uma lista gigante de espécies invasoras, espécies que estão aqui, que foram trazidas voluntariamente e aí saíram do controle, ou espécies que chegaram aqui sem a nossa ação, né? Sem algo premeditado, mas que são espécies que invadem e desequilibram os nossos ecossistemas. Então é isso, eu acho que é um tema bem interessante, merece uma leitura atenta. Tá certo? Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.